Então, bora fazer nosso devocional, que você vê no cafezinho no copinho americano. Eu tomo em qualquer copo que me dá meu café, mas eu prefiro na xícara. Só que o que tem hoje é copo americano, que eu não tô em casa. Tudo bem. Aproveita, faz um favor pra irmã, vai lá no canal do YouTube Daniele Pina, se inscreve lá no nosso canal, dá um joinha, ativa o sininho, tchim, compartilha, ajuda a irmã compartilhando a mensagem. Não é só me ajudar, é ajudar alguém com a mensagem de Deus, né? E aproveita e segue nós, né? No arroba aqui, Daniele Pina. Daniele Pina. Aonde você faz Daniele Pina? Então, bora para nosso devocional. E hoje nós estamos dando continuidade da carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios. Vai um cafezinho? Vou ler 2 versículos e falar sobre 3 coisas. Vou tentar resumir hoje. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. O outro versículo. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Voltei. E o outro versículo. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. E agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. O primeiro versículo que nós falamos, Paulo está declarando a continuidade de que nós falamos ontem. Que Paulo não foi fazer a visita lá na igreja de Corinto, porque ele programou ir em outra data. E se ele fosse naquele momento, seria motivo de tristeza para a igreja. E ele não queria fazer os irmãos se entristecer, porque os irmãos é que trazia alegria para ele. Mas se ele fosse lá visitar, ia ter coro, porque estava acontecendo muita coisa errada. E como que eles iam alegrar Paulo se Paulo ia chegar para entristecer eles com a correção? Porque no momento que nós somos corrigidos, aquilo traz tristeza para a gente. A gente cai o semblante, mas depois a gente vê que a correção e foi bom para as nossas vidas e gerará frutos. Então, naquele momento, estava acontecendo umas divergências que se Paulo fosse lá, eles iam entristecer, porque Paulo ia ter que chamar a atenção. Inclusive, ele continua falando a respeito de uma pessoa que estava causando essas divergências lá dentro da igreja. E que Paulo orientou para que ele fosse punido por causa do pecado. Mas aqui Paulo está falando, olha só, já é o suficiente o que toda a igreja já puniu esse irmão. Ele se mostrou arrependido, então é momento de perdoar. O que Deus está falando conosco aqui? Que tem momentos que pessoas dentro de qualquer igreja, onde tem igreja tem problema, meu irmão. Porque, gente, eu já falei em outros devocional, cada um pensa de uma forma, então pensamentos diferentes batem um com o outro, então vai ter divergências. E esse irmãozinho aqui deu problema dentro da igreja, ele foi corrigido, foi punido, e Paulo estava falando que já estava bom, já era o momento de perdoar. Então, quando alguém chega na nossa igreja e faz algumas divergências, a gente dá o nome de colocar no banco. Para ele ter um tempo de pensar no que ele fez, arrepender. E pronto, passou aquele tempo de disciplina, né? É momento de voltar ao normal. E Paulo está falando, perdoa, acabou. Porque senão essa pessoa vai ser entregue a uma profunda tristeza. E da mesma forma na nossa igreja. Se tem alguém que foi disciplinado porque trouxe alguma divergência dentro da igreja, põe disciplina, passou o tempo da disciplina, perdoa, passou. Porque senão aquela pessoa entra numa profunda tristeza. Olha o que Deus está falando conosco hoje. Então nós temos que tomar cuidado. Se alguém errou, perdoa, ele arrependeu, passou, acabou. Para você entender que não existe igreja perfeita. Só vai ter uma igreja perfeita depois que Jesus chamar nós lá para o céu. Aí lá no céu não vai ter ninguém errado.
Enquanto estiver aqui na terra, tem problema, mas tem também um Deus que resolve todos os problemas. E tem também um coração moldado por Deus para poder solucionar com sabedoria os problemas, perdoar quem foi que causou os problemas. Entendido? E ele ainda continua falando que nós somos para Deus o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. Interessante isso, né? Nós somos o aroma. É isso mesmo, porque para Deus somos o aroma de Cristo. Nós temos que exalar o cheiro de Cristo. E não é o perfume. Isso aí também é bom. Ser cheiroso, cheirosa. Faz parte da humanidade, da terra ficar cheiroso, limpinho. Mas Deus está falando que nós temos que exalar esse cheiro. Como? Através do nosso testemunho. Como cristãos, como seguidores de Cristo. Então, qual tem sido o aroma que nós temos exalado? Aqui dá para a gente fazer uma analogia entre o que nós somos como sal da terra e a luz do mundo. E aqui também como cheiro suave de Cristo. Aleluia! Você está exalando o cheiro de Cristo? Pois é. Então, se você não está, dá tempo de exalar esse cheiro de Cristo através das suas atitudes, das suas pregações, do anúncio de Cristo aqui na terra. Dá tempo de você ser o sal da terra, a luz do mundo. E Paulo está orientando a igreja de Corinto e Deus está nos orientando hoje para que possamos entender que temos que exalar esse cheiro de Cristo. Temos que perdoar os irmãos que pecaram e trouxeram divergência dentro da igreja. E amém. Que você possa meditar na palavra de Deus hoje e que o Senhor abençoe a sua vida. E graças a Deus que eu consegui transmitir a palavra dele para você, porque eu já estava preocupada. Meu Deus do céu, os barulhos estão tanto na minha mente que eu não estou conseguindo nem pensar no que falar no devocional. Mas que o Espírito Santo complete no seu coração essa palavra hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe.